Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, tudo. André, só esperar mais um pouquinho, tá? Ver se vai chegar mais alguém aqui. Quando a gente começa já. Beleza. Fala aí, Samuel. Bom dia. Bom, gente, ó, vamos começar então, né? Porque a gente acelerando o processo aí, tá? A gente vai continuar com a nossa revisãozinha de geografia, tá? Parte de atualidades de geopolítica. Atualidades, né? Porque a geopolítica a gente continua discutindo aqui nas aulas de geografia também. Eu finalizo a nossa revisão de atualidades na terça-feira, tá? Quer dizer, finalizo assim, a parte 2020 da coisa, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, né, inicialmente, bom dia aí para quem está chegando, né? Bom dia para vocês. Bom dia. Eu gostaria, galera, que vocês abrissem, por favor, a apostila de vocês, de revisãozinha. Open the page. 20. Ó. Ou seja, galera, para quem não tem esse nível, assim, esse inglês britânico, na página 20, tá? Abra aí na página 20. Aliás, nem sei para que essa escala com o Tadeu, né? Visto que eu aqui faço uma interdisciplinaridade muito boa com o inglês, tá? Aliás, acho que eu podia ser professor de todas as matérias, mais fácil. Meu conhecimento é muito amplo, sabe? Brincadeira, galera, pelo amor de Deus. Então, ó, na página 20, galera, o segundo bloco, tá? Que são as questões dissertativas. Eu gostaria que vocês tentassem fazer a questão de número 1 da fronteira transcontinental, que era uma atualidade para a época, né? Hoje em dia, vamos ver, tá? A gente vai discutir o porquê. Mas tenta fazer, galera, essa questãozinha de número 1, por favor, tá? Por favor. Para a gente discutir algumas coisas importantes, principalmente sobre China. Principalmente sobre a China, tá? Então, galera, faz aí, tá?
Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte, acho que deu tempo, né, para vocês tentarem fazer. Lembrando, galera, que questão dissertativa é uma parte que, em geral, vocês não treinaram, né, muito ao longo do ano, tá? Ou pelo menos assim, não treinaram com alguém corrigindo as suas questões, etc. Cara, sintam-se à vontade, tá? Quem tiver vontade ou de falar durante a aula, eu vou perguntar, né, se alguém quiser ler a resposta para mim, ou então depois, professor, ó, fiquei com dúvida, pode mandar pelo WhatsApp mesmo, tá? Então manda lá no WhatsApp, que daí eu dou falo que se tem alguma coisa errado ou se está incompleto. Porque vocês precisam conseguir se expressar, tá? A questão dissertativa, ela... Primeiro eu vou ensinar vocês, né, a tentar fazer as questões dissertativas, tá? E precisa ter uma devolutiva, porque às vezes você acha que você escreveu bem, você acha que você fez alguma coisa legal, porque você sabe o conteúdo, mas você não consegue expressar esse conteúdo por meio de palavras. Então, a parte dissertativa, ela tem a facilidade que você constrói a resposta, então não tem uma resposta construída para você achar qual que é a melhor, né? Isso geralmente ajuda algumas pessoas. A pessoa sempre fica na dúvida entre duas. Eu sei o conteúdo, mas estou na dúvida. Enem é rei disso, né? Tipo, você sabe a matéria, mas eles fazem tão complicadas as questões objetivas que dificulta, né? Para você acertar a questão. Mas também, como uma resposta muito livre, às vezes vocês podem acabar tendo dificuldade de conseguir se expressar, tá? Primeira coisa, galera, quando ele fala ali, a gente sempre tem que ver numa questão dissertativa qual que é o comando que a questão coloca pra gente, tá? Então, por exemplo, ele mostra pra gente um mapinha, né, do Brasil lá, tal, beleza. Perceba, galera, que eu, inclusive, falei com vocês isso ao longo do curso, a ferrovia transoceânica, né, a ferrovia transcontinental, que a ideia era justamente ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, só que existe um certo bullying geopolítico aí, ó. Vocês estão vendo o mapinha? Qual que é esse país que está do lado do Mato Grosso, Rondônia? Que país que é esse aí, vocês sabem? É a famosíssima, galera, Bolívia. A Bolívia tem uma dificuldade que é justamente não ter saída para o mar. Aí a ferrovia transcontinental poderia dar uma saída para o mar para os bolivianos. Olha como faz o contorno, galera. Mancada isso aí, hein? Mancada. É bullying geopolítico, tá? Isso aí, beleza? Mas eles fazem, porque se você fizesse uma ferrovia retinha, né, do lado do Rio de Janeiro até o Peru, galera, isso passaria pela Bolívia, né, o território boliviano. Por que eles contornam a Bolívia? A China, né? Porque esse trajeto ele foi criado pela China, eu vou discutir um pouco mais sobre isso com vocês, tá? Na tentativa de investir na América do Sul, na nova Rota da Seda. Vou explicar já o que é. Só que a Bolívia, ela tem um regime político, galera, que é um pouco complicado às vezes. O Estado muito intervencionista, né, tal. E aí o que a China ficou com medo? De fazer um acordo, além de Brasil e Peru, colocar mais a Bolívia ainda nesse acordo, e isso poderia encarecer o custo de criação dessa ferrovia, dificultar a logística. Então, assim, bullying geopolítico, mas com razões econômicas, tá? Daí ele coloca lá. O traçado proposto pela circulação da ferrovia transcontinental ligará, por esse modal de transportes, os oceanos Atlântico e Pacífico. Sobre a importância geoestratégica dessa conexão continental, identifique. Galera, o que é identifique? Identifique é para você citar e explicar brevemente, tá? Não é caracterize, não é analise, não é compare, não é cite também, né? Cite é só você falar rapidinho. O identifique é como se fosse parecido com um apresente, tá? Identifique o apresente. A ideia é que você cite, então tem que ter a resposta ali objetiva e tem que ter uma breve explicaçãozinha dessa apresentação, dessa citação que você fez na sua resposta, tá bom? Então ele coloca ali, por exemplo, sobre a importância geoestratégica dessa conexão continental, identifique duas possíveis transformações espaciais ao longo do traçado dessa rede de transporte no território brasileiro. Galera, eu já fiz essa questão, eu inclusive geralmente coloco ali questões de prova, né, para meus alunos e tal, e geralmente, não sei porquê, quando vocês pensam em questões geográficas, né, então ele fala ali, geoestratégica, geralmente a galera pensa mais na parte física. Então assim, professor, vai, por exemplo, tá passando ali, sei lá, pela bacia do Tocantins-Araguaia e tá desmatando o cerrado. Parte física é geografia? Claro que é. Mas não é só isso que é geografia, obviamente. Geografia
é ótimo, né? Eu particularmente sou suspeito para falar, obviamente, mas porque consegue conectar os aspectos sociais aos aspectos naturais. Então, se você quiser falar de questões ambientais aí envolvidas, perfeito, galera, sem nenhum problema, né? Uma das possíveis transformações que eu citaria seria, por exemplo, a tendência ao aumento do desmatamento de vegetações nativas brasileiras, a exemplo da Mata Atlântica e do Cerrado, tá? Que são os dois principais biomas que são atravessados. Se bem quando parte o Mato Grosso e Rondônia, até uma partezinha da floresta amazônica também, né? Então, uma transformação que eu estaria seria a alteração, uma tendência de aumento do desmatamento da vegetação amazônica, do Cerrado e da Mata Atlântica, tá? Para outra, eu iria, pessoal, e outra coisa também, as pessoas tendem a falar possíveis transformações a ter uma conotação negativa, né? Então, tipo, cite consequências. Não precisa ser consequência negativa, pode ser uma consequência positiva. Por exemplo, galera, eu estou falando para vocês que vai ter uma ferrovia que vai conectar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. A gente sabe que hoje o Oceano Pacífico ele é o oceano mais movimentado do mundo em capitais, em circulação de capitais, finanças, dinheiro e tal. Concorda comigo, galera, que o Brasil ter acesso a um porto que vai conectar com o Oceano Pacífico, isso desenvolve muito a economia brasileira, abre um leque de exportações muito grande para a economia brasileira? Claro que abre, né? Então, nessa região onde vai construir a ferrovia, há uma tendência, galera, de você ter uma ocupação econômica e demográfica maior nesses espaços. Um desenvolvimento socioeconômico próximo dessas regiões muito significativo, tá? Então, como que eu montaria a resposta? Eu falaria do impacto ambiental nesses biomas e falaria da possibilidade de desenvolvimento socioeconômico nesses estados, né, que são abrangidos aí pela ferrovia, justamente por conta da possibilidade de exportação para países como China, Japão, Austrália, etc., que vai ter um desenvolvimento econômico com toda certeza. Alguém ficou com outra interpretação, galera? Colocou alguma outra coisa nessa resposta? Pode falar, hein? A gente está aqui, galera, para abrir nosso coração mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Ninguém aqui vai julgar. Se alguém julgar, a gente julga a pessoa também, tá? Pode falar, David. Professor, eu coloquei também desapropriação de moradias, porque, tipo, vai atingir uma grande área, então a chance de você tirar pessoas para construir uma ferrovia é muito grande. Aí eu não sei se caberia também. Acho que é mais uma questão social, né? Então, David, ó, do jeito que você colocou, ele coloca ali, ó, duas possíveis transformações. A desapropriação é uma possível transformação? Tá? Então não acho que tá errado. Eu tenderia a ser mais genérico, David. Porque se você falar que vai causar uma alteração socioespacial, você está abrangindo desenvolvimento econômico, possível desapropriação de moradias, está abrangindo mais coisas do que só desapropriação, entendeu? Eu acho que desapropriação pode ficar muito específico. Não está errado. Se você colocasse no vestibular, não estaria errado. Mas nessas respostas, David, eu acho que, a não ser que a resposta te obrigue a fazer isso, tenta ser o menos totalitário possível, o menos específico possível e tentar abrir o leque maior de opções, tá? Não tá errado, mas só uma dica aí para as próximas. Beleza, beleza. Valeu, Bom, professor. Uhum. imagina. Alguém mais, galera? Ficou na dúvida aí? Não? Tá. Aí na B, ele fala ali, ó, cite, né, aliás, identifique dois interesses geoeconômicos dessa construção para a República Popular da China, país asiático que aportará bilhões de dólares em infraestrutura nos próximos anos do Brasil. Na verdade, que aportaria bilhões de dólares, tá? A gente não sabe mais se essa parceria... Deixa eu só fechar aqui que está indo muita luz na lousa. A gente não sabe, né, se essa parceria ela vai efetivamente continuar acontecendo, tá? Para a gente conseguir, galera, falar sobre isso, eu primeiro vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a geopolítica chinesa, tá? Que daí a gente consegue falar um pouquinho sobre a questão B aí. Eu coloquei para vocês que a China hoje é um país que vem passando por uma desaceleração da sua economia. Professor, coronavírus, tá óbvio, né? Não, mesmo antes do coronavírus. Então a gente tinha um crescimento chinês que nos anos 2000 estava na casa dos pelo menos 2 dígitos, então crescia 13%, 12% ao ano. E antes do coronavírus, a China passou a crescer 7%, 6% ao ano.
Nossa, professor, como cresce pouco, né? 7%. Claro que é bastante, não falando que é pouco. O Brasil luta para crescer positivo, tá? A gente ficou feliz porque cresceu 1 ponto não sei quanto ano passado. Então, assim, um crescimento de 7, pô, óbvio que é legal. Mas comparado ao que a China crescia de 12, 13%, vem desacelerando. O crescimento da China, hoje, ele é baseado em 3 coisas principais, galera. 3 coisas. Primeiro, produção industrial. A China hoje, ela tem cerca de 35% da produção industrial do mundo, tá? Inclusive, galera, eu estava lendo, não lembro qual jornalista que era, acho que era Thaís Oyama, se não me engano. Enfim, tá, uma jornalista que estava questionando, né, a questão da vacina chinesa, tá, essas coisas, mas questionando assim, o porquê que há uma negatividade tão grande quando a gente fala de vacina chinesa, e ela começou a apresentar as vacinas que o SUS oferece, tá? Primeiro, que das vacinas que o SUS oferece, a grande maioria é do Instituto Butantan, que é o que está fazendo a parceria, né, com a Coronavac e tal, e os insumos que são fornecidos para a fabricação da vacina, em grande parte, são insumos chineses, tá? Então, os medicamentos, equipamentos, ou é da China ou é da Índia. Então, assim, questionar, galera, uma vacina que vem da China, você está questionando praticamente todas as vacinas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente viu isso no coronavírus, galera, os EPIs, por exemplo, praticamente tudo concentrado na China. Então, a China, por incrível que pareça, ela vai sair com um crescimento positivo esse ano. O PIB da China vai ser positivo esse ano, ao contrário, né, das grandes potências ocidentais, que vão crescer, tipo o Brasil. A tendência é que o Brasil caia 4% do PIB. Enfim, outros países também, né? A China não. A China tem uma tendência de crescimento ainda positivo, justamente porque a China é a indústria do mundo. A China tem o monopólio da produção de vários tipos de equipamentos aí, tá bom? Então, a China cresce baseado na indústria. A China cada vez mais cresce baseado em poder de comunicação, em controle dos dados. E eu já falei isso para vocês muitas vezes durante o curso. Os dados são o petróleo do século XXI. Quem controla os dados controla a comunicação. Vocês viram, galera, o que está acontecendo com o Facebook agora? Que o Facebook está sendo processado pelos Estados Unidos pela formação de monopólio? Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, tá? Vou explicar brevemente o que vem acontecendo. Depois, eu justamente não sei o que pensar direito, tá? Mas todas as transações que o Facebook fez, de compra do Instagram, de compra do WhatsApp, o Snapchat, acho que eles não conseguiram comprar, né? Mas, em compensação, eles lançaram aí outras coisas que acabaram substituindo também o Snapchat. Enfim, todas essas compras que aconteceram, elas foram autorizadas pelo Estado americano, tá? Porque não pode ser feita uma compra, da mesma maneira que aqui tem o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que impede, ou tenta impedir pelo menos, a formação de monopólios, oligopólios, etc. Nos Estados Unidos também tem esses órgãos reguladores, tá? O que acontece? Nos Estados Unidos, esse organismo ele autorizou essas compras. Agora, o Estado americano está criticando esse poder econômico que o Facebook tem, tá? Que o Mark Zuckerberg tem. Então, de comprar empresas que ofereçam algum tipo de concorrência, fazer com que aplicativos só consigam funcionar se fizer uma conexão com o Facebook, então, de como o poderio econômico sobrepondo uma possível concorrência, e quando não tem concorrência, isso é maléfico para o mercado consumidor, tá? Então, observe o poder que o Facebook tem, tá? E, inclusive, isso é interessante, porque o Facebook pode interferir em questões econômicas, em questões políticas, etc, tá? Só que isso vai mudando um pouquinho nos últimos tempos pelo poder de comunicação da China. E é uma coisa que os Estados Unidos têm bastante. Também por isso dessa guerra tecnológica. A gente foi falando bastante ao longo do ano. Teve uma época que o Android, o sistema operacional, proibiu, né? Falou que não ia mais ficar nos aparelhos do Xiaomi, tá? A Huawei também não ia ter ligação com Google, etc. Isso voltou atrás, mas essa guerra tecnológica continua forte. E a China hoje é a liderança dessa tecnologia 5G, a quinta velocidade de geração da internet aí, tá? E com a chamada nova rota da seda. É uma coisa natural do capitalismo, tá? Você, galera, quando ganha muito dinheiro, você não pode ficar com esse dinheiro parado. Você tem que investir esse dinheiro. A China hoje é um país grande, obviamente, mas a China está quase saturada em poder de investimentos locais que eles querem, que o Estado chinês quer. Então, o que a China faz hoje?
ela investe na China, obviamente, mas ela também está abrindo leques em outras regiões do mundo. Esses investimentos que a China vem fazendo em outros países, principalmente no setor de infraestrutura, como, por exemplo, da questãozinha, né, da transcontinental, é o que a gente chama de a nova rota da seda. A nova rota da seda. A nova rota da seda, ela pretende gastar, galera, que nem eu coloquei aqui, ó, 6 trilhões de dólares, 6 trilhões de dólares até 2049 em infraestrutura em outros países. Então, a China constrói uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, etc. E, em troca, ganha matéria-prima mais barata, até porque, galera, a China tem muita produção industrial, precisa de muita matéria-prima, né? Ferro, carvão, etc. E ganha alianças geopolíticas, que para o futuro podem ser, inclusive, mais importantes do que as próprias matérias-primas de uma maneira mais barata, tá? Então, a troca que é feita é, a China oferece infraestrutura, rodovia, ferrovia, enfim, tá? A infraestrutura que o país quiser para conseguir escoar a produção e, em troca, recebe matérias-primas muito mais baratas e cria uma aliança geopolítica estratégica em regiões que antes eram influenciadas pelos americanos. Deu para entender, galera, o objetivo da China? Que acho que também já responde um pouco a nossa alternativa B, né? Então, na B ele fala ali, 2 interesses geoeconômicos dessa construção para a República Popular da China, país asiático. Tá. Qual é o interesse geoeconômico? Primeiro, galera, a construção de alianças geopolíticas, com países da região, inclusive com o Brasil, né, que é um país, é uma potência regional, local, tá? Isso vai possibilitar a assinatura de futuros acordos comerciais, econômicos, tal, e a compra de matéria-prima mais barata em troca dessa infraestrutura, tá bom? Então, se eu fosse criar a resposta, eu citaria a nova Rota da Seda e falaria assim, olha, a construção dessa ferrovia, ela faz parte de um plano chinês chamado de a nova Rota da Seda, de construção de infraestrutura em outros continentes, outros países, em troca de alianças geopolíticas para futuros acordos comerciais, etc., e matéria-prima mais barata, visto que a China tem a maior produção industrial do mundo e precisa dessa matéria-prima, tá? Um exemplo que eu dou para vocês e que geralmente aparece em vestibular, galera, é a questão da África. A África é um continente que até a década de 90 tinha bastante financiamento externo, ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Quando acaba a Guerra Fria, acaba a concorrência, esses investimentos estrangeiros meio que cessam, eles acabam. Em compensação, a China, principalmente nos anos 2000, quando foi colocado, né, objetivada essa nova Rota da Seda, começa a fazer esses investimentos em infraestrutura. Deixa eu ver aqui, calma aí. Exemplo do que, Samuel? Da nova Rota da Seda, você está falando? Então, na B, deixa eu ver na B, ó, 2 interesses. Você está falando que, então, tipo, por ter o porto no Peru, isso vai facilitar trocas comerciais com o Brasil, é isso? Pode, claro, pelo amor de Deus, Samuel, pode sim. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo. Então, eu quis falar mais assim, tipo, porque ia ser mais fácil para eles é, importarem do Brasil, porque ia ser uma rota menor, né? Então, tipo, posso usar de exemplo o interesse nesse porto? Seria Pode. plausível? Entendi. Pode sim, Samuel. Entendi. Era isso Beleza. que eu estava pensando mesmo, que era a sua resposta. Pode sim, pode sim. Pode, achei interessante. Beleza?
Galera, vamos lá. Só para a gente finalizar, então, essa parte, ó, para falar um pouquinho sobre a China, que a próxima questão é uma questão que vocês vão gostar de fazer, galera, tá? Vai saltar a veia comunista no sangue de vocês, na questão 2, vocês vão ver, tá? Sabe quando você... Era o que eu tava esperando aqui, ó, para xingar todo mundo e tal. Calma, tá? Mas a China, ela vem passando por essa desaceleração da economia, né? Em que sentido? No sentido que esses aqui são os 4 planos principais, os 4 desafios principais que a China vai enfrentar para o século XXI para consolidar o seu crescimento econômico. A China vai ser a maior potência econômica mundial? Vai, sem sombra de dúvida, tá? Isso qualquer um consegue perceber, galera, pela taxa de crescimento americana e pela taxa de crescimento chinês. A gente só não pode esquecer que crescimento econômico não é necessariamente crescimento geopolítico, são coisas diferentes. Não que a China não esteja crescendo geopoliticamente, tá sim, mas para superar os americanos está um pouco longe, tá? Lembra que a gente sempre fala que geopoliticamente falando, existem 3 setores de influência. A influência cultural, a influência econômica, com as transnacionais, tudo tal, e a influência militar. Se você quiser, galera, fazer uma análise até um pouco mais profunda, né, ou conceitos um pouco mais geográficos, a gente chama essa influência cultural e econômica de soft power, ou seja, um poder suave, tá? Poder suave. E esse poder militar de hard power. A China vai superar economicamente? Vai, mas culturalmente e militarmente, os norte-americanos, galera, estão muito à frente dos chineses. Muito à frente dos chineses. Claro que as marcas chinesas estão ganhando mercado, a influência cultural chinesa vem crescendo, mas, assim, o tal do American Way of Life, ele é imbatível, né? A indústria cinematográfica americana, as transnacionais americanas, o modo de vida americano, tudo isso faz muito mais parte do dia a dia, não só do mundo ocidental, mas do mundo, tá? Do que o modo de vida chinês. Por enquanto, claro, tá? Beleza? Então, ó, matriz energética. Isso é um grande problema, por quê? Porque a China, ela vem hoje como principal matriz energética o carvão mineral. Lembra, a regiãozinha da Manchúria, o nordeste da China. E o carvão mineral dos combustíveis fósseis, ele é o mais poluente de todos. Dos combustíveis fósseis, é o mais poluente de todos. É um combustível não renovável, etc. E a China faz parte do Acordo de Paris, que é o acordo que pretende reduzir as emissões de gás carbônico para a atmosfera. A China, hoje, é o país que mais investe em energia limpa e renovável. E, inclusive, galera, eu acho que eu até citei para vocês na semana passada, não lembro exatamente. Eu acho que sim, tá? Que a China construiu um sol artificial. Vocês chegaram a ver isso? Eu, particularmente, não entendo muito, né, de física química envolvida nesse processo. Eu não sei se é fissão ou fusão nuclear, mas é um dos dois, tá? Que eles produziram como se fosse uma espécie de um sol artificial, e esse sol artificial, ele fornece energia praticamente ilimitada e restrita para aquela localidade na China. Então, a China, ela é uma grande revolucionária no mundo, vai? A China hoje, galera, junto com o Japão, Estados Unidos e a Alemanha, são os grandes inovadores tecnológicos do mundo, com toda certeza. E com a China despontando cada vez mais, tá? Tem um computador quântico mais rápido que o da Google, fez agora o sol artificial, que produz energia limpa e renovável através de fissão ou fusão nuclear, um dos dois, tá? Não sei exatamente. A China tá complicada. Beleza? Então, assim, não tô falando que esse dos problemas eu diria que é o menor. Por quê? Porque a China vem investindo, né, pesado nisso e está conseguindo superar as adversidades e muito possivelmente vai conseguir ser um país com energia majoritariamente limpa no futuro próximo, tá? Outro problema, o envelhecimento populacional. Isso aqui é um pouco mais difícil. Por quê? A China adotou, no final da década de 70, a política do filho único. Ou seja, você controla a sua população, porque a China é um estado socialista. Por mais que não seja, nossa, que socialismo que é, né, tal, mas, historicamente, o Estado fornece educação, saúde, transporte, moradia, etc. Se não de graça, muito subsidiado para a população. Só que
E aí, obviamente, tinha muita gente. Então, o Estado chinês quis reduzir esse número de pessoas através de uma política demográfica neomalthusiana. Tá? Como assim, professor, neomalthusiana? Controle de natalidade. Ou seja, coloca a culpa pela pobreza, pela desigualdade, pela miséria no elevado número de pessoas. Então, se a gente controlar a natalidade, naturalmente essa pobreza se reduz. Obviamente, cara, a gente sabe que o Malthus e os neomalthusianos estão errados, tá? Controlar a natalidade não reduz pobreza, e talvez um dos maiores exemplos seja a China. Professor, o que isso tem a ver com o envelhecimento populacional? Que há 40 anos atrás, adotou-se a política do filho único. Isso quer dizer que, na época, proporcionalmente, nasceram poucas pessoas e tinha proporcionalmente muitos adultos. Hoje, proporcionalmente, você tem muitos idosos e proporcionalmente poucos adultos. Isso quer dizer que isso pode dar uma crise previdenciária. A China é um país hoje que atravessa uma crise previdenciária. Atravessa, galera, tá? Inclusive com cientistas chineses recomendando a política do pelo menos 2 filhos. Ou seja, casais que são férteis podem ser, tá? Isso não existe ainda, mas estudos para o futuro, podem ser obrigados a terem pelo menos 2 filhos por casal. É isso que eu gosto, né? Da liberdade, assim, entendeu? Ó, você não pode ter filho. Ah, não, agora eu acho que você tem que ter pelo menos 2. É uma liberdade individual, assim, que empolga, assim. Deve ser bem legal, tá bom? Então, ó, o envelhecimento populacional. Outro ponto, galera, globalização com a censura. Que nem eu falei, a China hoje cresce com a comunicação 5G, ao mesmo tempo que ela tem uma censura do seu mercado interno. Não tem uma internet, existe uma intranet. Não existe uma liberdade de expressão muito significativa. Então, é um país que se expande pela comunicação externamente, mas que internamente censura, limita, restringe a circulação de informações. Até quando que essa dicotomia, que essa dialética, ela vai conseguir ficar na China? Não sei, tá? Deixa eu aqui. Não, então, Henrique, ó, essa política não existe ainda, tá? Não existe. A política do filho único existiu até 2015. Até 2015 existiu a política do filho único. E aí, se uma pessoa tivesse mais que um filho, deveria até o filho fazer 17, 18 anos, né? Que quando ele se formar do colégio, deveria ficar pagando uma mensalidade para o Estado. Essa política do pelo menos 2 filhos não existe. É uma sugestão que alguns cientistas dão justamente por conta desse envelhecimento populacional. Se no futuro criarem isso, possivelmente vai ser nos mesmos moldes, né, da política do filho único. Ou seja, só teve um filho, não quer ter o segundo, vai ter que pagar uma coisa aí para o Estado chinês. Então você vai pagar uma mensalidade para você não ter filho. Isso que eu gosto da liberdade individual, tá? Então, separar, galera, essa globalização dessa censura, existem mais de 350 milhões de câmeras espalhadas pela China com capacidade de reconhecimento facial, que fazem monitoramento das atitudes, do que as pessoas estão fazendo no dia a dia. E esse tipo de atitude impacta, por exemplo, em tirar documento, viajar, etc., como se fosse um sistema de pontuação que eles fazem mesmo, se a pessoa atravessou fora da faixa, jogou lixo no chão, etc., tá? E os separatismos que existem, né? Então, a gente tem a questão de Taiwan, tem a questão de Hong Kong, tem a questão dos tibetanos, tem a questão dos uigures. Existem muitos movimentos separatistas na China. E isso, claro, pode impactar cada vez mais na estabilidade econômica do governo chinês, tá? Lembrando, pessoal, que hoje o Xi Jinping, que é o atual líder da China, está mais estável do que nunca. O cara conseguiu, ano passado, reformar a Constituição uma vez para que ele tivesse um cargo vitalício, ou seja, hoje o Xi Jinping ele só sai se ele quiser sair ou se ele morrer, tá? Que aí não tem, né, como continuar tal. E esse ano ele mudou a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional dá maiores poderes para o Estado chinês fazer prisões políticas. Isso tendo como pano de fundo o conflito em Hong Kong, tá? Então, Hong Kong hoje praticamente perdeu a sua autonomia, que tinha conquistado, né? Que a promessa, pelo menos, era quando foi firmado o acordo lá em 1997, Hong Kong perdeu a sua autonomia política justamente por conta dessa reforma, dessa nova lei de segurança nacional. Certo? Tá, tira um print aí, por favor.
tenta fazer para mim, por favor, a questão de número 2, galera. Mas tem que fazer assim, ó. Imagina que você é o perfeito Boulos escrevendo a questão, tá? Tô brincando, galera. Mais ou menos. Pessoal, vamos lá? Difícil essa questão, né? Eu acho que, assim, essa questão é uma daquelas clássicas, que a gente sabe o que pensar, mas é difícil conseguir expressar isso no papel, né? Então é um pouco complicadinho, assim, vai, digamos, tá? Tarará, beleza, ele fala aí, ó. Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí.
A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto a mais alta proporção de milionários como a mais elevada incidência de beneficiários da assistência pública da Alemanha. Já Nova York concentra a maior quantidade de ricos do planeta, mas também um dos maiores exércitos de pessoas sem teto e indigentes do hemisfério ocidental. Aparentemente contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da prosperidade econômica global. Não há declínio econômico nesses países, que traz retrocesso e desarticulação do estado de bem-estar social. Tá, beleza? Ok, papapá. Por que a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres? Além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado em Nova York, que também é condicionante para a geração de pobreza, tá? Então, pessoal, eu acho que são duas partes aqui essa resposta, né? Então, ele pergunta ali, por que a produção de riqueza? Então, o comando ele é bem objetivo, ele quer saber por quê, então ele quer que você explique, tá? Não é para você citar nem nada, é para você explicar essa produção de riqueza gerando mais pobres. Por incrível que pareça, sabe qual a resposta que eu tenho para isso, galera? É capitalismo, tá? O capitalismo, em nenhum momento, ele prega a igualdade social. É bem isso que o texto está falando, tá? Vocês percebem, galera, que o texto fala... acho que é bem interessante pegar essa parte aqui, ó. Aparentemente contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da prosperidade econômica. Não há declínio econômico nesses países. Ou seja, o capitalismo é assim mesmo. O capitalismo é avanço econômico. A gente tem os países, exceto o coronavírus, né? Mas você vê todo ano, cresce o PIB, desenvolve, etc. Então, o crescimento econômico ele é constante. Só que o capitalismo ele é um sistema econômico que pressupõe uma luta de classes, que ele pressupõe um conflito entre o opressor e o oprimido, né? Segundo uma visão um pouco mais marxista aí de evolução de interpretação da história. Então, a questão é que para ter alguém, galera, que se desenvolva, você precisa ter alguém que está sendo explorado. A desigualdade ela tende a aumentar cada vez mais. E percebam, pro capitalista, isso não é ruim, tá? Se você perguntar para um cara liberal, assim, qual é o maior problema que existe no mundo? É a desigualdade? Esse cara fala, imagina, desigualdade não é problema. Desigualdade nunca foi problema. O problema é miséria. Miséria é problema. Mas, segundo os liberais, tá? Não estou concordando com isso. Mas, segundo os liberais, o que vai superar a miséria é justamente o capitalismo, por conta desse desenvolvimento econômico global. A desigualdade, ela pode ir aumentando cada vez mais. Beleza. Porque desigualdade não é um problema, tá? Mas a miséria também ela vai solucionando, segundo os liberais, tá? Beleza? Então, por que a produção de riqueza está gerando mais pobres? Porque o capitalismo pressupõe uma desigualdade social cada vez maior. Ou seja, se tem alguém enriquecendo, você vai ter alguém que está perdendo dinheiro, tá? Então, é um pressuposto intrínseco no processo capitalista, mesmo dos que defendem o capitalismo, que é o pressuposto da desigualdade social. Existe desigualdade no capitalismo, é uma coisa natural. Tudo bem? Porque o capitalismo, então, né, para uma resposta assim que eu colocaria, porque o atual sistema de produção capitalista pressupõe um aumento constante da desigualdade em detrimento do crescimento econômico. Ou seja, há crescimento econômico e há crescimento também das desigualdades. Fala aí, David. Pode falar. Professor, eu coloquei uma coisa que agora eu realmente não tenho certeza se, tipo, isso é fato, mas eu coloquei cortes de gastos públicos, mas, tipo, eu não sei se é fato para a situação. Então, eu acho que o corte de gasto público você poderia falar, por exemplo, na B. Tá? Na A, acho que não condiz muito, porque não necessariamente essa produção de riqueza vem associada ao corte de gastos públicos. Não necessariamente, David. Tá bom? Na B, acho que ficaria melhor assim. Tá, beleza. Tá bom? E ali ele fala, pessoal, ó, além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado em Nova York. Ele colocou Nova York, galera, como exemplo. Calma aí, deixa eu ver o que o Samuel falou. Mesma coisa, Samuel. Eu acho que isso combina mais com a B. Ó. A B, só para adiantar para vocês, ele fala ali, ó, o que é o estado de bem-estar social e deu um exemplo de recuo do estado de bem-estar social. Aí você pode colocar, né, Samuel, redução de direito trabalhista, facilita a demissão de funcionários. Isso é redução do estado de bem-estar social. Beleza? Então, vocês estão particularizando... É a mesma coisa que eu falei na questão 1, né? Vocês estão particularizando muito a resposta
para o que a resposta não exija, tá? Não exige uma particularização tão grande. Ele quer que você fique um pouco mais no abstrato, assim, tá? O capitalismo é um sistema econômico que pressupõe esse aumento da desigualdade mesmo. Beleza, Samuel? E quando ele fala ali, ó, além do conflito de classes, outro tipo de conflito social observado em Nova York. Nova York, galera, pode ser também colocar São Paulo, colocar qualquer local, tá? Quais são os conflitos sociais que eu observo que são os mais nítidos que existem? Os conflitos sociais de gênero, galera, né? A gente pode pegar tanto entre homens e mulheres, como com a comunidade LGBTQI+, por exemplo, tá? Que tem mais dificuldade no acesso aos melhores empregos, aos melhores serviços, aos melhores postos de trabalho, representação política, etc. Então, um conflito de gênero, ele pressupõe, tá, ter uma desigualdade. Conflitos étnicos, então, ainda mais no caso de Nova York, né? Quando a gente pega a comunidade, por exemplo, latina, quando a gente pega a comunidade árabe, quando a gente pega a comunidade chinesa, são populações que têm mais dificuldade também de ascensão social. Existe um conflito social ali, tá? Com xenofobia, etc. E, ainda mais pegando 2020, né? Acho que a questão racial seja ainda mais impactante. Então, por exemplo, a questão dos negros nos Estados Unidos, que tem uma dificuldade muito maior de ter acesso, de novo, aos melhores postos, empregos, trabalhos, representação política, não ser morto, né? Que é uma coisa importante, tá bom? Beleza? Aí na B, galera, ele coloca ali, ó. O que é o estado de bem-estar social? Deu o exemplo de recuo do estado de bem-estar social. Aí acho que vai mais para a resposta que vocês tinham colocado mesmo, tá? Mas só para a gente entender um pouquinho mais, acho que essa aqui é um pouquinho mais fácil, né, da gente conseguir expressar o que é o estado de bem-estar social. Países que pregam um estado de bem-estar social são chamados, galera, de países que seguem uma social democracia. Ou seja, são governos de esquerda, tá bom? Governos de esquerda. Quando a gente fala de esquerda, existem vários tipos de esquerda. Tem a esquerda comunista, dentro dos comunistas, né? Existe o stalinista, o trotskista, o marxista, o maoísta, enfim, existem várias interpretações. Tem a social-democracia também, tá? Social-democracia, que seria mais ou menos qual que é a ideia, vai? É mais ou menos o que o PT foi, o que o PSDB, em teoria, seria, que é um Estado, galera, capitalista, tá? Em nenhum momento a gente teve o PT, por exemplo, querer instalar o socialismo no país, né? A não ser os tios de WhatsApp, galera, que compartilham isso. O Brasil nunca esteve a ponto, tá, de virar um país socialista, etc., tá bom? Mas com aspectos sociais mais relevantes, ou seja, pregando políticas de distribuição de renda, programas sociais, redução da desigualdade e tal, beleza? Geralmente, os socialistas, galera, eles criticam muito esses governos sociais democratas. Por quê? Porque, segundo, né, quem é socialista, aí, quem é mais de esquerda, isso aqui é uma ilusão, achar que uma social-democracia vai efetivamente melhorar as condições de vida de uma população mais pobre. Vai, no máximo, amenizar os problemas. Mas o que efetivamente melhoraria a situação seria uma revolução do proletariado, não a institucionalidade desse Estado burguês, tá? Segundo os socialistas, claro. Para a gente entender essa questão, galera, vamos fazer um recorte, porque, assim, mais que acertar a questão, claro que é importante, né, a gente ficar feliz e tal, mas a gente entender um pouquinho a matéria. Nós vivemos num sistema econômico chamado de capitalismo, onde o principal objetivo é a acumulação de capital. Vocês, galera, possivelmente estão aqui porque vocês querem, além de realizar o sonho de vocês, passar uma boa faculdade, etc., realizar o sonho de vocês também de ter um capital interessante, de ter uma circulação financeira interessante para comprar um carro, uma casa, ter uma boa qualidade de vida, ter seu esposo, sua esposa, ou não ter ninguém, mas ter enfim, viajar pelo mundo, sei lá, para que você quer fazer, tá? Cada um com seus objetivos. Mas a acumulação de capital é uma parte importante aí da vida de vocês. Isso é o capitalismo. Só que existem várias maneiras de você pregar, de você consolidar esse capitalismo. Por exemplo, o maior exemplo, né, que a gente pode dar. Vou pegar um estado aí, Noruega. A Noruega é um país capitalista? Com toda certeza é um país capitalista, tá? Ninguém duvida que a Noruega é capitalista. Só que a Noruega tem políticas sociais
um estado de bem-estar social muito, muito, muito grande, eles cobram altíssimos impostos de renda e dão uma liberdade econômica muito grande para as empresas, né? E fazem uma série de distribuição de renda, benefícios sociais, programas sociais bem interessantes. A Noruega é um estado capitalista. Ao mesmo tempo, a gente tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é capitalista? Com toda certeza, os Estados Unidos é capitalista. E os Estados Unidos, ele é um estado que prega menos o bem-estar social. Então, eles cobram menos impostos, né, da população e dão maior liberdade econômica. A gente tem o Brasil. O Brasil que talvez, galera, seja o pior dos casos, né? A gente cobra altos impostos e tem poucos benefícios sociais também. A gente consegue juntar o pior das duas partes, assim. O Brasil também é capitalista, percebe? Então, assim, existem vários tipos de capitalismo. Estado mais interventor, menos interventor, etc. Ao longo, esse tipo de, como a gente pratica o capitalismo, a gente vai chamar de políticas econômicas. Então, ó, o capitalismo é o sistema econômico em que a gente vive. É um sistema econômico. E a maneira como você pratica esse capitalismo, mercantilismo, liberalismo, keynesianismo, que a gente vai falar aqui um pouquinho menos, a gente chama de as políticas econômicas. Mais liberal, mais interventor, mais social-democrata. Existem vários tipos aí de políticas econômicas, tá? Ao longo da história, a gente teve 4 políticas econômicas principais. E, geralmente, vocês vão perceber que o Estado, ele enche um pouco mais a paciência e enche um pouco menos a paciência, faz menos programa social, depende muito do contexto histórico da época. Por exemplo, ó, a primeira política econômica capitalista que efetivamente existiu foi o mercantilismo. Galera, e de verdade, mercantilismo vocês manjam muito mais do que eu, né? Vocês aí que são referência no conhecimento de estudo da história e tal, manjam muito aí de mercantilismo. Todo aquele papo de metalismo, o pacto colonial, etc. E aí, será que o Estado, dica, absolutista, será que ele era forte ou fraco na época do mercantilismo? Acho que só, não é que ele era forte, ele era quase total, né? Então, no mercantilismo, a gente tinha um Estado extremamente atuante. Mas era capitalismo também. Era um capitalismo que não tinha o mínimo de liberdade econômica. Então, a colônia só podia comercializar com a metrópole, tudo passava pela mão do rei, etc. No meio do caminho, foi crescendo um novo escopo ali, galera, uma nova classe social, digamos assim, né, que vai representar essa nova luta de classes, que foi a classe social da burguesia. Essa burguesia, com maior liberdade econômica na Inglaterra, conseguiu, liberdade econômica e política também, conseguiu produzir na Inglaterra, além de outros fatores, política dos cercamentos, existência de recursos minerais, etc., conseguiu fazer a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a fagulha que incentivou uma série de revoluções liberais pelo mundo. O Estado só enche a paciência. O Estado está atrapalhando a relação comercial entre os burgueses. Então, a gente precisa acabar com esses reis do poder, tá? Então, as revoluções burguesas que vão começar no século XVIII, mas que vão varrer a Europa no século XIX, então aqui, ó, para sair do mercantilismo, para ir para o liberalismo, a gente pode colocar aqui, ó, as revoluções burguesas que aconteceram ali ao longo da história, para a gente conseguir chegar no liberalismo. Professor, cita para mim uma revolução burguesa. Cito para vocês a principal, aliás. Revolução Francesa. Galera, a Revolução Francesa, ela teve 3 grupos ali, digamos, que lutaram por essa revolução. A burguesia, os sans-culottes e os camponeses. Cansados da nobreza, do absolutismo, todo aquele papo, tá? De fato, falar que a Revolução Francesa pregava igualdade social, galera, pregava igualdade política. Igualdade social pregava? Jamais, tá? A Revolução Francesa é uma revolução efetivamente burguesa. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, beleza? Que pregava liberdade econômica, política, etc. E aí surge o liberalismo. Galera, o liberalismo, acho que o próprio nome já fala, né? O Estado extremamente
pequeno. Então, liberdade econômica para as empresas, aquele papo de laissez-faire, né? Então, a mão invisível, o Adam Smith, a mão invisível controla o mercado, não precisa de um Estado regulando, cobrando impostos, etc., que o mercado se autorregula. Isso começou a apresentar alguns problemas. A gente teve, galera, por exemplo, o início da formação de monopólios e oligopólios. Lembra, galera, quando lá no comecinho do ano a gente discutiu as formas de monopólio e oligopólio? Cartel, trust, holding, dumping, todos esses processos, tá? Começaram a acontecer no final do século XIX. E o Estado não estava ali para impedir a formação desses monopólios, desses oligopólios. Isso vai começar a causar problemas na economia. Somado à crise de 29, que é uma crise em que o Estado não estava interferindo e a economia estava indo por água abaixo, isso vai fazer com que uma nova política econômica surja. Essa nova política econômica chama-se keynesianismo, tá? Então, ó, mercantilismo, as revoluções burguesas alteram. Liberalismo. A gente pode falar, galera, que o liberalismo acaba, entre aspas, pós-crise de 29. Até os Estados Unidos, estado considerado aí mais liberal de todos, adotou a política do New Deal, né? O Roosevelt, do Partido Democrata, tomou a política do New Deal e começou a fazer obras públicas, o Estado interferindo, contratando, etc., como um motor da economia. O keynesianismo, de novo, muito Estado. Ou seja, o Estado fortemente atuante. O Keynes, ele era um cara, galera, que pregava uma coisa muito parecida com o que hoje a gente tem na Noruega, na Suécia, na Finlândia, que é esse estado de bem-estar social. A ideia do Keynes qual que era? Era que o Estado ele tem que ser o motor da economia. Um desenvolvimentismo. O Estado ele tem que tomar as rédeas da economia, cobrando altíssimos impostos da população, mas oferecendo uma série de benefícios sociais. Qual que era a ideia, pessoal? Que principalmente se você cobra altos impostos, isso não vai reduzir o poder de compra da população? Vai. Só que a população não vai precisar comprar tanto. Por quê, professor? Porque a população já vai ter, já que o Estado keynesiano, já vai ter educação, transporte, saúde, segurança, moradia, uma série de políticas sociais, welfare state, isso que é o estado de bem-estar social, daí que ele surge, tá, com o keynesianismo, já vai ter esse estado de bem-estar social e não vai precisar gastar com outras coisas. Não vai precisar gastar com essas políticas sociais. Aí vai poder gastar consumindo, tá? Geralmente, galera, quem o Keynes, ele é uma visão um pouco mais social-democrata, o que a gente associa hoje com a social-democracia, tá? Com esse estado de bem-estar social. Só que tem um momento que vai causar a queda desse estado de bem-estar social. Qual que é o momento, professor, que causa essa queda do estado de bem-estar social? Crise do petróleo. A crise do petróleo, 1973, complicou as coisas, hein? Tá caro para o Estado ficar pagando saúde, educação, transporte, moradia. A gente está oferecendo muito benefício social. Vamos fazer corte de gastos públicos. Aliás, ó, esse papo aí de Estado paizão, Estado ajudando, nada a ver. Neoliberalismo. Uma retomada dos ideais liberais. Os pais do neoliberalismo são dois. A gente fala que é o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. O Reagan lá nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, no Reino Unido. Alguns citam, galera, que o Pinochet também é o pai do neoliberalismo, só que aqui o neoliberalismo na América Latina. Força barra, hein, tá? Mas, enfim, como o Pinochet tá em evidência esse ano, né, pela nova Constituição no Chile e tal,
Só para vocês saberem, o Pinochet também é conhecido como um pai do neoliberalismo, só que aqui na América do Sul. Adotou políticas mais liberais, uma nova constituição liberal, etc. Tá? Contestando, galera, esse papel de Estado paizão que existia. Professor, qual que é a melhor? De verdade, galera, não tá a mim julgar e tá a vocês julgarem, não no vestibular. Talvez num papo assim, quando vocês passarem na faculdade, assim, depois da aula, tá enchendo um pouco a cara ali com uma cervejinha depois da aula, depois acabou o distanciamento, claro, né? Aí, sabe, tá meio alterado já, e você começa a discutir os problemas do capitalismo no mundo, tal. Natural, tá? Vocês vão passar por isso, vocês vão perceber. Mas o capitalismo, enfim, tá? Vocês vão aprender bastante, inclusive, nessas discussões, elas são bem válidas, mas não tá na gente julgar, tá? O que é melhor, pelo menos não agora nesse momento, mas entender, galera, quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses fatos, beleza? Respondendo a questão, então, né, já que a gente já trouxe todo esse contexto aqui. O que é o estado de bem-estar social? É uma política econômica, que garante, através de uma alta arrecadação de impostos, o Estado oferecendo benefícios sociais para a população. Então, a política econômica que promove, através da alta arrecadação de impostos, o Estado garantindo benefícios sociais para a população. Tudo bem, galera? Todo mundo respondeu mais ou menos nessa linha aí? Ele fala ali, né? Dê um exemplo de recuo do estado de bem-estar social. Ele não fala pra gente aonde que tem que ser esse exemplo de recuo, né? Pode ser, então, acho que, galera, o que mais aconteceu no Brasil e no mundo nesses últimos tempos foi o recuo do estado de bem-estar social. A gente pode falar, por exemplo, de reforma da Previdência. Pegar nos casos do Brasil, reforma da Previdência, reforma trabalhista, a gente pode colocar o fim, por exemplo, do auxílio aos sindicatos, o enfraquecimento dos sindicatos que aconteceram, tá? Tudo isso, galera, são recuos do estado de bem-estar social, beleza? Alguém pensou em outro exemplo aí? Não, tá certo, David, tá certo. Eu só falaria também dessa questão dos impostos, que é uma coisa bem importante, tá, David? Então, fala assim, um Estado, né, que objetiva investir em gastos sociais através da alta arrecadação de impostos por meio de gerenciamento estatal, tá certo? Tá? Só coloca a questão dos impostos, que ela é bem importante. Pode falar, David, se quiser. Professor, então agora sim, né, eu posso falar dos cortes, né, de gasto, como exemplo, né? Aí, Sim. uma coisa que veio na minha cabeça que eu lembrei era aquele termo austeridade. Você pode explicar ele, por favor? Tipo, acho que eu tinha perguntado pro Bruno, sabe? Só que ele falou que austeridade não é só isso. Eu não entendi muito bem. Ó, de verdade, David, não sei exatamente, né, qual que foi a ideia do Bruno assim, mas geralmente a gente associa essas medidas de austeridade como sinônimo de ajuste fiscal. Tá? Ou seja, medida de austeridade, você tem que pensar que é o Estado tentando ser mais responsável. Você pode dar vários nomes para isso. Cortar o estado de bem-estar social, o Estado mais responsável, o Estado fiscalmente responsável. Que basicamente, David, é você aumentar a arrecadação de impostos, tá? Garantir assim, uma economia mais saudável para o Estado e cortar benefícios sociais. Isso são medidas de austeridade, tá? Um Estado mais responsável. Então, você aumenta a sua arrecadação e você reduz as suas despesas. Isso são medidas de austeridade. Então, falar reforma da Previdência é uma medida de austeridade. Reforma trabalhista, medida de austeridade. Reforma administrativa, que o Brasil vai colocar em prática no que vem, ou não, né? Vai saber, o Paulo Guedes... Vocês viram que o Paulo Guedes agora fez uma promessa boa. Depois de várias promessas que não se cumpriram, ele fez uma promessa. Ele prometeu que ele não vai prometer mais nada.
Acho que a primeira promessa é que ele vai cumprir. Mentira, acho que ele não vai cumprir, não. Acho que daqui a pouco ele está prometendo de novo, tá? Daqui 2 meses vai ter 35 empresas privatizadas, tal. Enfim. Mas ele prometeu que não vai prometer mais nada para o ano que vem. Acho que ele vai descumprir essa promessa também, beleza? Mas, resumidamente, é isso, David. É você cortar gasto público e aumentar os impostos. Deixa eu ver aqui. Falar que é um estado mais interventor na economia tá certo também? Samuel, depende. Depende, tá? Se você colocar só isso, penso que não. Porque, por exemplo, ó, vamos pensar um estado de bem-estar social. Pegar, por exemplo, Brasil. Não vou pegar o Brasil, vou pegar um país X, vai. O país X, ele vai lá e coloca um imposto gigantesco em cima das empresas. Mas nada desse imposto é revertido em aspectos positivos sociais para a população. É um estado de bem-estar social? Não, tá? Então, eu diria assim, o objetivo do estado de bem-estar social é oferecer uma boa qualidade de vida para a população. Geralmente, isso é feito a partir de um estado que cobra mais impostos, ou seja, mais interventor. Então, não é que o estado de bem-estar social é um estado interventor. É um estado que garante benefícios sociais. É que, geralmente, ele faz isso pela intervenção na economia. Então, se você colocar isso não como uma causa, né, não como uma consequência do estado de bem-estar social, como uma das características gerais, aí tudo bem, até concordo. Mas não que o estado de bem-estar social é um estado interventor. São coisas diferentes. Tá? Vou dar um exemplo aqui. O Kim Jong-un acho que é um estado bem interventor. Não é um estado de bem-estar social na Coreia do Norte. Tá bom? Eu lembro, galera, que na época deu maior... Eu lembro que na época deu maior bafafá essa questão aqui, tá? Como que a Unicamp faz uma questão comunista dessa? Uma questão que fala de lutas de classes, que critica o capitalismo, pá. Enfim, né? Qualquer coisa já é motivo, tá, pessoal? Beleza? Galera, a gente não vai conseguir, né, fazer a questão 3. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar, galera, para uma espécie de tarefa, vai, de casa. Não sei se eu posso falar assim. A questão 3 é uma questão que vocês vão ver, galera. Ela parece um pouco complicadinha quando você começa a ler, porque ele fala que é um acordo que Síria e Nicarágua não assinaram. Assim, meu Deus, professor, eu tenho que saber de um acordo que Síria e Nicarágua não assinaram? Que acordo que é esse? Mas depois ele vai dando algumas dicas quando ele começa a introduzir os Estados Unidos, também como um país que é importante nesse acordo, tá? E depois as próprias questões já levam a gente a entender, né? Cite 2 exemplos como os países podem alcançar as metas desse acordo. Diquinha, galera, diquinha aí, né? Que meta será que será desse acordo? Que os Estados Unidos é importante, Síria e Nicarágua, que eu nem sei que não fazem parte. Não fazem parte, tá? Alguém já sabe que acordo que é esse? Vou dar uma dica, ele foi assinado lá. Pode falar, David. É o de Paris, né? Mandou bem, mandou muito, né? O Acordo de Paris, tá? Enfim, então tenta fazer essa questão 3, que na próxima aula a gente já começa corrigindo, tá? Eu não dou nem o tempo para vocês pensarem, a gente já começa corrigindo essa questão. Fechou? Fechou, professor. Então tá, pessoal, ó, um bom final de semana para vocês. Aproveitem, mais ou muito, né? Como sempre. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Tchau, tchau. Até Vocês terça. também.